4 pergunta com essa interrogação em até quando. Vamos ler? Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegrará. Cantarei ao meu Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluias, aleluias. Glórias ao nome do nosso Deus. Esse salmo ele foi escrito por Davi. Eu não sei qual é o título que está na sua Bíblia, porque isso pode mudar de versão para versão, mas na minha está: na sua extrema tristeza, Davi recorre a Deus e nele confia. Né? Então nós vemos que Davi estava passando por uma extrema tristeza. Não sabemos qual tristeza que ele estava passando, se é alguma tristeza das perseguições de Saul, ou se logo depois do pecado, que ele até escreve Salmo 51 também, ali a gente vê um aspecto de tristeza. Não sabemos ao certo, mas sabemos que era um momento de extrema tristeza, e não era pouca, era uma tristeza forte que ele estava vivendo. Nós vemos isso no decorrer do próprio Salmo, porque ele começa falando com essa primeira pergunta: até quando, Senhor? E talvez você já tenha feito essa pergunta, você já tenha consultado com o Senhor: até quando, Senhor, eu tenho que continuar nessa situação? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu tenho que ainda sofrer perseguição no meu trabalho? Até quando, Senhor, eu terei esse comportamento tão difícil dentro da minha casa? Até quando, Senhor, meu marido, a minha esposa vai me desonrar, me maltratar dessa forma? Até quando, Senhor, meus filhos continuarão rebeldes contra mim? Até quando, Senhor, essa porta de emprego vai continuar fechada para mim? E talvez esse até quando tenha sido a sua oração também, apóstolo Juliana. E Davi, a gente vê que isso faz parte dessa oração. Nesse primeiro ele questiona o próprio esquecimento do Senhor. É como se Deus de fato esquecesse dele, na sua memória não lembrasse de Davi. É como se Deus estivesse tão atarefado, tantas coisas para fazer, que no seu cotidiano ele não lembrasse que Davi existia. Então ele coloca assim: até quando, Senhor, esquecerás de mim? E às vezes a gente pensa isso de Deus: Senhor, eu acho que o Senhor está muito ocupado, eu acho que o Senhor tem muita coisa para fazer, né? E acaba que o Senhor esquece de mim, não se lembra de mim. Até quando, Senhor, você vai continuar se esquecendo de mim? Até quando o Senhor não vai se esquecer, não vai me ver essa tristeza, essa situação que eu estou passando? Mas ele continua, né? Você: até quando esconderá o seu rosto de mim? Porque uma coisa é a pessoa se esconder, outra coisa é a pessoa ver que a pessoa está ali e virar o rosto, porque a gente vê uma intenção. Uma coisa é a pessoa não lembrar: cara, eu esqueci que a gente tinha marcado aquele encontro, esqueci de te cumprimentar, acabou na correria. Outra coisa é a pessoa olhar e intencionalmente virar o rosto. Então aqui, quando a gente vê Davi, a gente está vendo que Davi nessa oração está falando: Senhor, até quando esquecerá de mim? Mas até quando virará o rosto contra mim? O Senhor está com a intenção de virar o rosto comigo, de me ver no meu sofrimento. O Senhor está me vendo, o Senhor vê eu sofrendo, me vê no meu sofrimento, e intencionalmente o Senhor vira o rosto para mim. Mas ele continua: até quando consultarei a minha alma, tenho tristeza no meu coração cada dia? Os dois primeiros até quando é relacionado a Deus, mas esse até quando ele relaciona a sua própria alma, a sua própria tristeza, o seu próprio coração. Talvez você tenha passado por essa tristeza,
olhando para o seu próprio coração, olhando para a sua alma, vendo tanta tristeza, tanta dificuldade, que às vezes você não sabe lidar com isso. Você até quando, Senhor, eu vou sentir essa tristeza, Senhor, eu não quero estar triste, eu não quero sentir essa tristeza que eu sinto, eu não quero passar por sofrimento, até quando eu vou continuar sentindo isso? Essa tristeza que corrói a minha alma. E ele continua: até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Porque uma tristeza tão grande, uma dificuldade tão grande, você vê você está passando por essa tristeza, esse sofrimento, e você olha para o lado, vê um ímpio prosperando, um ímpio se alegrando, um ímpio regozijando, você diz: Senhor, olha, eu estou aqui, eu sou teu servo, o Senhor parece que se esquece de mim, ou o Senhor lembra de mim, vira o rosto, olha a tristeza contínua que eu estou passando, o sofrimento, e eu olho para as pessoas, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo prosperando. Até quando eu vou ver esse povo prosperando e vou continuar nessa tristeza que eu ainda vivo hoje? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, que eu vou continuar vivendo relacionado a isso? Então a gente vê esses dois primeiros relacionados a Deus, o terceiro até quando relacionado a mim, e o quarto até quando relacionado às pessoas, Deus abençoando as pessoas. Mas eu acho interessante quando nós vemos a partir do versículo 3, nós vemos um clamor, um pedido de Davi. Ele começa: atenta-te a mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ele começa assim no versículo 3. Então a gente vê primeiro, no versículo primeiro, ele fala: até quando se esquecerás de mim? Mas no terceiro a gente já começa a ver o vislumbre da confiança de Davi sendo restaurado. Atenta-te, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor olha todas as coisas, o Senhor não se esquece, então eu peço, Deus, atenta-te a mim. Então a gente vê essa resposta ligada à primeira pergunta, mas ainda ele continua falando: olha, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, alumia os meus olhos. Eu acho interessante que a segunda pergunta ele fala: olha, até quando esconderá o seu rosto de mim? Então o Senhor olhando para mim, ele vira o olho. Mas na verdade, Davi, no decorrer desses salmos, ele percebe que na verdade, ele que tem que ter os olhos iluminados, não o Senhor. Às vezes a gente acha que é o Senhor que nos está vendo, mas acaba que nós não percebemos que os nossos olhos estão escurecidos e não vemos aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós no meio do sofrimento. É o Senhor que ilumina os nossos olhos. Não é o Deus que precisa ter os olhos iluminados. Deus precisa olhar para nós, porque Deus olha para todos nós e vê o nosso coração e sabe, e Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Mas os nossos olhos, no momento de sofrimento, nós precisam ser iluminados. Os nossos olhos precisam ser abertos para entendermos e discernirmos aquilo que estamos passando, para entender que o nosso Deus, Ele sabe por que estamos passando por isso. E o sofrimento na vida do crente tem um propósito, tem um propósito. Mas ele continua: para que o inimigo não diga prevaleci contra ele, os meus adversários se alegrem, eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. E nós temos a resposta do terceiro: até quando? A gente vê que no terceiro até quando ele fala: até quando consultarei os meus olhos, a minha alma tem tristeza no meu coração cada dia. Mas aqui ele está falando que tem um motivo agora para ele se alegrar. E não é que o Senhor mudou o cenário, não é o que o Senhor tirou ele do sofrimento, não é que o Senhor parou na nossa vida e mudou o coração rebelde do nosso filho, mudou o coração do nosso cônjuge, mudou a situação. Não é esse o motivo que a gente se alegra. Mas a gente se alegra porque a nossa confiança está no Senhor. Amém. E o Davi combate a tristeza do seu próprio coração através da confiança do Senhor. Meus queridos, nós temos motivos para nos alegrarmos em Cristo, porque temos um Deus em qual nós confiamos, que tem uma característica: Ele é bom. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Nós temos motivos para alegrar no meio ao sofrimento, ter esse contentamento diário, porque nós nos alegramos na salvação do nosso Deus. É o nosso Deus que nos salva.
E ele termina no verso 6: cantarei ao Senhor por quanto ele tem feito muito bem. Na quarta, até quando, ele pergunta até quando exaltará sobre mim o meu inimigo. Ele começa a olhar para as pessoas. Ele olha para as pessoas e isso traz dúvida do seu coração. Nesse verso 6 ele percebe algo que ele tem que parar de olhar nas pessoas e ver no seu próprio coração que o Senhor tem feito muito bem a ele. A ele. Muitas vezes nós questionamos o Senhor e isso traz tristeza no nosso coração, porque nós olhamos as pessoas prosperando, o bem das pessoas com saúde, nós olhamos as pessoas e esquecemos de fazer como Davi aqui no verso 6, cantar ao Senhor, louvar o Senhor porque Ele tem feito bem, também a mim, Ele me tem feito muito bem. A gente esquece de olhar aquilo que o Senhor fez para nós no passado, aquilo que o Senhor abençoou, aquilo que o Senhor cuidou em tantos momentos. Às vezes a gente acha que o Senhor se esquece de nós naquele momento, mas a gente esquece de olhar para trás e falar assim: olha, o Senhor me fez muito bem. Se eu cheguei até aqui não foi pela força do meu braço, mas porque o Senhor tem cuidado de mim. Amém. O Senhor, até no sofrimento, nós suportamos o sofrimento porque o Senhor tem feito muito bem a nós. Eu não sei quais têm sido os dilemas do seu coração, o sofrimento que você tem passado, mas eu sei que o Senhor tem feito muito bem. E se nós temos motivo para se alegrar do Senhor, amém? Amém. Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Se possível for, coloque no seu coração cada uma dessas perguntas, mas a resposta dessas perguntas. Se você está passando também por sofrimento, até quando, depois lê esse salmo em forma de oração, ore esse salmo, use esse salmo como uma oração e peça para o Senhor trabalhar em seu coração, amém? Vamos também orando pelo pastor Manuel Lousada, pela Neri Rosa, esposo, pelo Eilane Ribas, pela Geni Ferreira Nunes, pelo Rafael, pela Letícia Ibrahim, pela Maria Cristina, pelo Rogério Toledo, que teve um ataque, né? Isso, do coração. Esquema. Neurológico. Bom, e pelo Olir Silvestre, esposa. Amém? Vamos estar orando por cada um desses pedidos. Carlos, esposo da irmã Neri, o pedido número 2. Certo. Ontem à noite eu deixei ele lá no hospital. A irmã Neri ligou para mim, ele estava muito mal, e liguei para o pastor Moisés. Fui lá fazer uma visita para ele e pedimos ao SAMU que atendesse, mas disseram que ia demorar de 3 a 4 horas. Aí eu preferi botar ele no carro e levar. Mas Deus abriu as portas. Cheguei lá e encontrei um enfermeiro que é membro da nossa igreja. Ele já de imediato atendeu. Ela fez a triagem e mais ou menos 10 horas eu liguei para ela, já tinha passado pelo médico, estava fazendo exames, e o pastor Moisés pode deixar que agora, se precisar ficar, alguém de nós vai ficar com ele para que ela possa descansar, que fazia 3 noites que ela não dormia cuidando dele. Então ore, irmão Carlos precisa realmente das nossas orações e Maneri muito mais ainda, porque ela já tem uma certa idade. E cuidar de um idoso, pessoa idosa, cuidar de idoso não é fácil. Eu sei o que é isso, porque nós passamos por esse problema com meu sogro e minha sogra. Então, ore pela Maneri, para que Deus dê força, dê estabilidade a ela. E saúde para o irmão Carlos. Né? Amém. Vamos estar orando por esses pedidos. A irmã Saura Manela também. Minha está sogra está hospitalizada. internada. Eu fiz o pedido do pastor. Ela UTI, ela foi para UTI